Vamos fazer um exemplo com uma matriz A de dimensão maior para a gente poder analisar o espaço linha e o espaço coluna. Então, aqui nós temos uma matriz A, descrita desta forma, e para adiantar, né, o autor já deixa aqui a matriz reduzida de A. E aí a gente pode começar a fazer as análises para determinar quem é o espaço linha e o espaço coluna de A. Na matriz reduzida, a gente pode perceber que só existem dois pivôs. Então, com isso, a gente já sabe que o posto de A, que é a dimensão do espaço linha e do espaço coluna, que é a mesma, vai ser 2. E aí a gente pode se perguntar quem é o espaço linha da matriz. Ou seja, ele vai ser gerado por quais vetores, já que a dimensão é 2. Aqui nós podemos perceber que a gente pode utilizar os pivôs para indicarem para a gente quais são os vetores que vão gerar o espaço linha. Então, como a gente só tem pivô na primeira e na segunda linha, nós podemos afirmar, então, que o espaço linha é gerado pelos vetores da linha 1 e da linha 2, ou seja, os vetores 1, 2, menos 1 e 1, que é o vetor correspondente a esse primeiro pivô, e depois, ou a linha correspondente, né, a linha 2, 4, menos 3 e 0, que é a linha correspondente ao segundo pivô da matriz reduzida. O que acontece é que, como a matriz reduzida ela foi conseguida fazendo operações elementares sobre as linhas da coluna A, o espaço linha gerado pelas linhas respectivas aos pivôs da matriz A vai ser o mesmo espaço gerado pelos vetores das linhas dos pivôs da matriz reduzida R. Então, o espaço gerado por 1, 2, menos 1, 1, 2, 4, menos 3, 0, é a mesma coisa do espaço gerado por 1, 2, 0, 3, que é a primeira linha da matriz reduzida, e 0, 0, 1 e 2. Isso, eu repito, só é verdade porque a escalonada reduzida foi obtida através de operações elementares sobre as linhas. Então, não vai ser verdade essa afirmação para as colunas. Então, como é que eu faço para identificar o espaço coluna da matriz? Aqui está descrito de uma forma mais teórica, é que eu estou só colocando essas curiosidades aqui sobre a questão do espaço gerado. As colunas eu também vou olhar para os pivôs. Só que aí eu não posso mais afirmar que esses vetores coluna da matriz reduzida vão gerar o espaço coluna da matriz A, como eu afirmei nas linhas. Então, para obter o espaço coluna, eu olho novamente para os pivôs, porque os pivôs vão falar tanto para a linha quanto para a coluna quais linhas ou colunas são LI, e eu volto para a minha matriz A para me retirar dela os vetores que vão gerar o espaço coluna. Como os pivôs estão na coluna 1 e coluna 2, o meu espaço coluna da matriz A vai ser o espaço gerado pela primeira coluna e pela terceira coluna, né? Que é o vetor 1, 2, 1 e o vetor menos 1, menos 3 e 1. Então, por causa dessa questão dos pivôs, a gente sabe que a dimensão do espaço linha é igual à dimensão do espaço coluna. Somente a dimensão. O que a gente pode notar aqui é que o espaço linha é gerado por dois vetores em R4. Ele é um espaço de dimensão 2 em R4. E o espaço coluna é gerado por dois vetores também, só que em R3. Então, ele é um espaço ou um subespaço de dimensão 2 em R3. Os espaços linha e coluna, eles não vão ter necessariamente relação entre eles, principalmente se a dimensão dos vetores que o geram foram diferentes, né? Aí realmente não tem nem como a gente comparar. Mas é só com relação ao número de vetores LI, né, que vão gerar o subespaço, que vai ser o mesmo. Então, relembrando aqui, só falando mais um pouquinho, né, eu não posso afirmar que esse espaço coluna gerado pelos vetores pelas colunas 1 e 3 vai ser o mesmo do espaço gerado pelas colunas dos pivôs, que seria 1, 0, 0, 0, 1, 0, né?
Aqui a gente pode até ver, porque quando eu faço o espaço gerado por 1, 0, 0, 0, 1, 0, a gente vai ver que o espaço, a terceira variável é nula. E aqui nesse caso, os vetores são L e a terceira variável não é. Então, o espaço gerado não dá para ser o mesmo, ok? Mas fica aí o exemplo de como determinar, então, é a forma, né, os vetores que geram o espaço linha e o espaço coluna.